da bênção? Nenhuma dúvida, né? Então, amém. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. O Senhor vai ministrar os nossos corações nessa noite. A palavra do Senhor, a palavra dele que é viva e poderosa. Deus abençoe você que está na sua casa também, né? Ou quem sabe no trânsito aí, assistindo essa transmissão pela internet. Deus te abençoe e fale também ao seu coração poderosamente no nome de Jesus. Quem ama a palavra de Deus aqui, diga amém. Aleluia. Lagoinha é a igreja da palavra. Amém, irmãos? Por isso nós declaramos a palavra de Deus. Então declare assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos pela tua santa e bendita palavra. Pedimos, Espírito Santo, dê-nos a cada dia o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, meu Pai. Declaramos que nossos ouvidos estão abertos, nosso coração está receptivo para ouvir somente a voz do Senhor. Sendo assim, meu Pai, nós repreendemos todo espírito contrário que tentar roubar essa semente, seja rejeitado, repreendido em nome de Jesus. Que somente a presença do Senhor tenha liberdade para falar aos nossos corações. E pedimos, Espírito Santo de Deus, complete a cada dia a boa obra do Senhor em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12. Êxodo 12. Versículo 12 ao 14. Tema de hoje: a Páscoa e a vitória da cruz. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Amém? Feche a sua Bíblia. O texto aqui, meus irmãos, está relatando sobre o que aconteceria um pouco mais à frente, da libertação do povo do Egito depois de mais de 400 anos de escravidão. Deus está preparando o povo aqui para esse tempo de libertação depois de centenas de anos, e orientando o povo que eles deveriam celebrar a primeira Páscoa. E ao celebrar a Páscoa, alguns rituais tinham de serem feitos, e o principal deles era que um cordeiro perfeito deveria ser imolado, e o sangue deste cordeiro deveria ser passado nos umbrais da porta da casa dos hebreus, dos filhos de Deus. Por quê? A 10ª praga que viria sobre o Egito estava prestes a acontecer. A morte de todos os primogênitos. O anjo da morte passaria. E somente os primogênitos que estivesse dentro daquela casa, que estivesse a marca do sangue do cordeiro, não morreriam. Quando o anjo da morte viesse e visse a marca do sangue ali nos umbrais da porta, ele passaria por cima daquela casa.
ele saltaria aquela casa. E a casa que não tivesse a marca do sangue do cordeiro, o primogênito que estivesse ali, morreria. Pastor, que trágico isso. Queridos, Deus trouxe uma direção e trouxe uma sentença: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E ele declara: eu sou o Senhor. A morte dos primogênitos foi então a 10ª praga, mas antes vieram outras 9 pragas. E cada praga que veio sobre o Egito representa um deus do Egito que estava sendo destronado diante do próprio faraó e de todo o povo do Egito. Deus estava executando juízo aqui sobre todos os deuses do Egito, mostrando que Ele é o único Senhor. Ele é o único Deus. E você conhece a história. Satanás, ele não permitiu que o povo de Deus saísse. Então chega agora na 10ª praga. E agora, para vir um livramento sobre povo de Deus, era necessário então que um animal, que um cordeiro, e tinha que ser um cordeiro perfeito, fosse imolado, e o sangue desse cordeiro fosse aspergido sobre a porta. Então eles deveriam preparar, cozinhar a carne, preparar o pão sem fermento, deveriam comer com pressa todo aquele alimento, porque eles tinham de sair com pressa. Assim que Deus trouxesse a ordem, eles deveriam sair com pressa dali. Então a Bíblia diz que esta é a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa no hebraico vem da palavra Pashá, que significa saltar por cima, pular. A palavra Páscoa, querido, ela tem esse significado. Aquele que tivesse a marca do sangue do cordeiro ali sobre aquela casa, quando o anjo da morte viesse, ele passaria por cima daquela casa. A palavra Pashá também significa pular além da marca. Passar por cima significa também poupar. Então seria poupado da morte todos aqueles que estivessem debaixo, dentro daquela casa, que estivesse a marca do sangue do cordeiro. Deveriam cozinhar a carne, fazer ali o pão sem fermento, comer a Páscoa, repartir entre as famílias, porque o livramento de Deus estava chegando sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. Essa é a primeira Páscoa, o livramento de um tempo de centenas de anos de escravidão do Egito, onde Satanás estava ali na figura de Faraó. Sabemos que Faraó tipifica Satanás, oprimindo o povo, humilhando o povo, massacrando o povo. Mais de 400 anos de escravidão. E agora, meus irmãos, Deus, ele veio para libertar o povo, e essa libertação tinha de ser acompanhada de uma obediência ao Senhor. Tinha que ser acompanhada também de uma entrega ao Senhor, porque eles tinham que entregar um cordeiro perfeito para ser imolado. Entenda isso, querido. Não existe libertação sem primeiro haver uma entrega. Não existe libertação sem um preço a ser pago. Era necessário o povo hebreu entender, olha, para que eles fossem libertos, primeiro eles tinham que obedecer a ordem de Deus, a direção de Deus, e era necessário haver uma disposição de entregar o melhor que eles tinham. Aquele cordeiro perfeito representava o melhor que eles deveriam entregar para o Senhor. Quem está entendendo aqui, diga amém. Ou seja, querido, Deus, Ele tinha um plano, meus irmãos, para o resgate da humanidade. E esse plano do resgate da humanidade, da libertação do povo da escravidão, na verdade não está acontecendo aqui propriamente no livro de Êxodo, não, querido.
O plano do resgate da humanidade, dentro da soberania de Deus, já havia sido decretado antes mesmo da fundação do mundo. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Por quê? Porque, meus irmãos, Deus, ele é Deus. Ele é o Deus que tem a ciência de todas as coisas, o conhecimento de todas as coisas. Então o plano de Deus para o meu resgate, para o seu resgate, ele jamais será entendido pela racionalidade, pela mente humana, pela lógica humana. Porque faz algum sentido Jesus ser o Cordeiro morto antes da fundação do mundo? Racionalmente, não é falando, não. Mas acontece, meus irmãos, que o nosso Deus é Deus do sobrenatural. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim também de todas as coisas. Ele é o Deus que é Deus de eternidade a eternidade. A Bíblia fala que ele é Deus. E Deus, querido, ele tem todo o controle da história na palma das suas mãos. Acabamos de cantar aqui agora há pouco que Jesus, ele é o plano perfeito de Deus. Por quê? Porque Deus não foi pego de surpresa. Olha, agora Faraó escravizou o meu povo está há mais de 400 anos de escravidão, nós temos que providenciar um plano aqui. Deus não fez uma reunião lá no céu, nesse momento do êxodo, nós temos que providenciar um plano aqui, para libertar o povo lá. Não, Deus não fez uma reunião na época de Moisés, para ver como libertaria, não, querido. A libertação do povo de Deus já estava decretada antes da fundação do mundo. Porque entenda o homem ou não, a mente racional do homem ou não, Deus é Deus de eternidade em eternidade. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim de todas as coisas. De eternidade em eternidade, ele é Deus. Ele não perdeu jamais o controle da história. E quando nós abrimos a palavra de Deus em 1 Coríntios, nós vamos perceber, querido, que ao longo da história Deus sempre tinha um plano. Deus não escreveu o plano no meio da história. Deus não mudou o plano. Não. Mas vamos olhar aqui na Bíblia e aprender que desde o Velho Testamento, caminhando na época de Davi, que já apontava para o reinado do Messias, nós vamos perceber, meus irmãos, que o plano de libertação da humanidade, através da morte do Cordeiro, do Filho de Deus naquela cruz, já estava proposto no coração do Pai. Então vamos ver sobre a Páscoa e a vitória da cruz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios 1, verso 18. Nós vamos ler muitos textos bíblicos a partir de agora. Se você não conseguir abrir a Bíblia em tempo hábil, ir lá, Michael, Cleiton, está lá na noite, lá, sempre colocar assim, de forma bem objetiva também os textos, que ele peça a você. Se você não conseguir abrir a Bíblia no tempo hábil, eu prefiro que você nem abra, mas que você pelo menos acompanhe aqui no telão, para que você acompanhe a linha do raciocínio, tá bom? Porque nós vamos ler muitos textos bíblicos a partir de agora. O importante é que você leia, que você entenda exatamente aquilo que a Bíblia está dizendo a respeito de cada texto, tá bom? Se você abrir no tempo aí, maravilha. Caso não dê tempo, o pastor começou a ler, olha no telão, acompanhe aqui, porque assim vai ser mais fácil para você. Amém? Então vamos ver a Páscoa e a vitória da cruz. Primeiro, a cruz foi a última tentativa de Satanás para levar Jesus a pecar. Amém? E assim ele tentou com que o plano de Deus não tivesse êxito e a humanidade continuasse na escravidão. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Preste atenção aqui, meu irmão.
A Bíblia está dizendo que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, ou seja, para aqueles que não creem em Jesus, que não creem na mensagem da cruz, é uma loucura. Era uma loucura. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz assim: pode ser que por um justo alguém se anime a morrer, mas por pecadores ninguém se animaria a morrer. Mas Cristo morreu por nós. Porque a morte de cruz era uma morte horrenda, era uma morte terrível. E a Bíblia ainda vai dizer que maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, já havia uma mensagem muito clara no coração, na mente das pessoas daquela época, que cruz é lugar de dor, de sofrimento, de humilhação, é lugar de malfeitor morrer. E ninguém morreria no lugar de alguém naquela cruz. Por um justo, pode ser que até alguém se animaria a morrer, mas por pecadores, ninguém jamais teria coragem de tomar lugar de pecador algum naquela cruz. Então a cruz, querido, representando muita dor, muito sofrimento, lugar de humilhação. Satanás achou que ao Jesus ser crucificado naquela cruz, ele achou que ele estava tendo o controle da história, crucificando Jesus, matando o Filho de Deus naquela cruz. Satanás, ele achou que aquela cruz onde Jesus estava ali sendo crucificado era plano dele próprio, que ele estava conseguindo concluir o plano de matar o Filho de Deus. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. A cruz, ela não apareceu por acaso na vida de Jesus. Era necessário que o Filho de Deus morresse naquela cruz, daquela forma tão dolorosa, tão terrível, porque a cruz representa também o pior tipo de morte que alguém poderia sofrer. Naquela cruz, Jesus sofreu uma dor insuportável. Insuportável. Então Satanás achou que o plano dele para destruir o plano da salvação de Deus era matando Jesus na cruz do Calvário, ou pelo menos tentar impedir que Jesus fosse naquela cruz, tentando fazer com que Jesus desistisse daquela cruz. Uma certa vez, Pedro disse para Jesus: olha, Senhor, o Senhor não precisa morrer naquela cruz, o Senhor não precisa passar por isso, o Senhor não precisa morrer. Jesus disse para ele: atrás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas deste mundo. Satanás, que então ele tentou de tudo quanto é forma, e a cruz foi exatamente a última tentativa de Satanás para levar Jesus a pecar, para reclamar, para murmurar. E Satanás, sabendo que o sofrimento que Jesus passaria antes da cruz e na própria cruz seria um sofrimento tão grande, mas Satanás, que ele estava mensurando ali a questão das chicotadas, da coroa de espinho, das bofetadas no rosto, dos cravos que estariam pregando Jesus naquela cruz, que seria uma dor insuportável. Então Satanás, no seu plano, pensando: olha, a dor vai ser tão grande, o sofrimento vai ser tão grande, quem sabe o Filho de Deus desiste desse negócio de salvar a humanidade, então nós vamos crucificá-lo. A
Bíblia diz, querido, que em determinado momento, antes da cruz, Jesus ele sobe no jardim do Getsemane e ali ele começa a orar ao Pai. E essa foi a oração da agonia de Jesus. E a Bíblia diz, querido, que enquanto Jesus estava orando, a Bíblia diz que Jesus começou a suar. E o suor de Jesus se tornaram gotas de sangue. Tamanha era a angústia em Jesus. Tamanha era o sofrimento de Jesus. Então Jesus faz a oração dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas contudo, Pai, que não seja feito a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Jesus, querido, ele não estava com medo das chicotadas, da coroa de espinhos, dos pregos nas mãos e nos seus pés, do sofrimento que ele passaria através de tudo isso. Mas quando Jesus diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, o que Jesus estava dizendo, querido, era que: Pai, se possível for, que eu não perca a minha comunhão com o Senhor. Porque a maior dor que viria ainda sobre Jesus foi ele perder a comunhão com o Pai. Porque, querido, naquela cruz, naquele exato momento onde ele sobe naquela cruz para morrer por mim e por você, a Bíblia diz que todo o pecado da humanidade recaiu sobre Jesus. E uma vez que o pecado de toda a humanidade recaiu sobre Jesus, Jesus agora, o Cordeiro de Deus, o Santo de Deus, se transforma agora em um corpo de pecado. Ele agora passa a ser um corpo de pecado. O Filho de Deus, que jamais havia pecado antes, agora naquela cruz, ele passa a ser um corpo de pecado, porque ele tomou todo o pecado da humanidade sobre si. E uma vez que ele tomou todo o pecado da humanidade sobre si, instantaneamente a comunhão entre ele e o Pai foi quebrada. Por isso a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra naquele momento. As trevas vieram sobre Jesus. O peso do meu e do seu pecado recaiu sobre Jesus. E a maior dor ele sofreu: a perda da comunhão com o Pai. Por isso Satanás, querido, ele fez de todas as formas para, quem sabe, Jesus desistisse da sua missão. Porque o sofrimento realmente foi terrível. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando ele se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isaías, capítulo 53, versículo 2 ao 5. Isaías 53, versículo 2. Olha como o sofrimento foi terrível sobre Jesus, gente. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha que dor terrível. Irmãos, muitas vezes algumas pessoas dizem assim: eu estou passando uma dor, eu estou sofrendo porque eu fui abandonado,
porque eu fui rejeitado, porque eu fui desprezado, porque eu fui humilhado. Realmente, irmãos, isso traz sim um desgosto normal. Isso sim traz uma dor na nossa alma, porque ninguém gosta de ser rejeitado, sim ou não? Ninguém gosta de ser desprezado, humilhado, nem se fala. Você chega num grupo de pessoas e aquelas pessoas, elas viram o rosto para você, você vai sentir a pessoa mais indigna, sim ou não? Você vai sentir a pessoa desprezada. Isso traz dor realmente na alma do ser humano. Agora, meus irmãos, olhem Jesus. Jesus, que não tinha motivo nenhum para ser rejeitado, pelo contrário, ele veio para fazer a obra de Deus. E a obra de Deus, que é a obra de amor, é a obra de reconciliação, é a obra de perdão. Jesus nunca trouxe uma palavra de blasfêmia, uma palavra que ofendesse ninguém, nem um pecador jamais foi ofendido por uma palavra sequer de Jesus, não, jamais. Mas mesmo assim, sem merecer nada disso, ele não foi apenas desprezado pelos seus próprios discípulos, pelos seus próprios familiares, mas além de ter sido desprezado, humilhado, ter virado o rosto para ele, de não terem feito caso dele, ele ainda sofreu tudo que ele sofreu naquela cruz. Jesus, que ele é a maior expressão de amor de Deus para com a minha vida e com a sua vida. Jesus é a maior expressão de amor que ele por toda a humanidade. E quando nós abrimos a palavra de Deus no capítulo de João, no capítulo 19, lá comigo, Evangelho de João, no capítulo 19, Jesus, ele sofreu, se entregou para morrer por mim na cruz do Calvário. E ninguém matou Jesus, gente. Ninguém matou Jesus. Ele mesmo se entregou voluntariamente, porque ninguém tinha poder de matar Jesus. Ele diz: a minha vida eu a dou. Ele toma de volta a vida, porque ele tem o controle de todas as coisas. Quando nós chegamos no capítulo 19 de João, depois de ter passado por um sofrimento terrível, o texto vai dizer: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Olha aqui, irmãos. Satanás, então, achando que havia destruído Jesus, matado o Filho de Deus. E quando então Jesus, ele faz essa declaração ali: está consumado, ele inclina a sua cabeça e ele rende o Espírito, ou seja, ele entrega a sua vida. Foi ele que entregou. Ninguém podia matar Jesus. Ele é que se entregou voluntariamente. Então, quando Jesus declara ali: está consumado, houve uma festa no inferno. Quando Jesus entregou o seu Espírito, morrendo ali naquela cruz, o inferno começou a fazer festa. Nós matamos o Filho de Deus. O nosso plano para manter a humanidade em um cativeiro de escravidão, de condenação eterna, nós consumamos, nós conseguimos matar o Filho de Deus, porque olha agora para a cruz, ele está morto, o Filho de Deus está morto, festa no inferno. Só que Satanás, querido, ele não conhece a presciência de Deus. Satanás, que tinha comunhão com Deus antes, agora ele já não tem mais comunhão nenhuma com Deus. Então agora ele não entende o plano de Deus, o propósito de Deus. Então, quando Jesus, ele declara: está consumado, ele não está decretando a sua derrota como Satanás estava pensando, não. Mas quando Jesus declara: está consumado, ele está decretando o maior decreto da libertação da humanidade do cativeiro de morte, e trazendo agora para a vida todo aquele que estava na morte. Está consumado o plano de Deus para a salvação da humanidade. Está consumado o
plano de Deus para todo aquele que crê em Jesus e o recebe como seu Senhor e Salvador. E está consumado todo o plano de Deus, desde a fundação do mundo, quando a palavra diz, Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Agora na cruz do Calvário, Jesus, ele completa o plano de Deus para a salvação de toda a humanidade. Porque ele tem o controle da história, de geração em geração ele é Deus. Jesus nunca perdeu sequer um dia do controle da história. Então quando declara, está consumado, ele está dizendo, o preço já foi pago. É o termo hebraico tetelestai, que agora já não há mais acusação, agora já não há mais condenação, porque alguém pagou o preço que tinha que ser pago. Não foi um preço qualquer. Assim como o cordeiro imolado lá no Egito, pelos hebreus, tinha que ser um cordeiro perfeito, sem defeito nenhum. Jesus, querido, agora também ele é o cordeiro perfeito de Deus. E agora, meus irmãos, já não é mais necessário animais serem mortos para expiação de pecado de ninguém, porque Jesus, ele é o cordeiro perfeito de Deus, sacrificado uma vez para sempre, para que todo aquele agora que o tem como seu Senhor e Salvador, para todo aquele que agora tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus sobre a sua vida, a morte agora já não pode mais ter domínio sobre os filhos de Deus. A morte agora, a Bíblia diz, já não tem mais domínio sobre nós, já não tem mais domínio sobre os filhos de Deus. Um dia, querido, se Jesus não voltar hoje para arrebatar a sua igreja, o dia que a sua senha for sorteada, querido, esse corpo é um tabernáculo que um dia ele vai ser desfeito. Mas a Bíblia diz, querido, que esse corpo, um corpo de morte, ele vai ser desfeito sim, mas ele vai ressuscitar como Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque o último inimigo a ser vencido já foi vencido no Calvário. Agora a morte já não tem mais domínio sobre nós, porque o preço já foi pago. O preço do nosso resgate já foi pago. Então entenda, meus irmãos, a Páscoa para nós não é nada, tem nada a ver com coelhinho de Páscoa, com ovo de chocolate. Não tem nada a ver com isso. A Páscoa para nós, meus irmãos, é a nossa libertação de uma vez por todas das garras de Satanás, da condenação do inferno, da morte eterna, para agora uma viva vida com Deus, vida eterna ao lado do Pai. E a vida eterna ao lado do Pai não é apenas lá na glória, mas a vida eterna, meus irmãos, como filhos e filhas, nós podemos começar a vivê-la aqui na terra. Porque Jesus, ele veio a este mundo para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Ah, pastor, mas aqui na terra é só lugar de sofrimento, aqui na terra é muita dor, aqui na terra é muito isso, é muito aquilo outro. Ei, querido, preste atenção, entenda algo. Como filho de Deus, nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. Por isso Jesus ensinou os seus discípulos a orar a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso está dizendo: Pai Nosso, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é feita lá no céu. Ou seja, irmão, em Cristo Jesus, eu e você podemos começar a viver a eternidade aqui na terra, o reino de Deus aqui na terra. Podemos experimentar da glória de Deus aqui na terra. Tem luta, tem tribulação, tem adversidade, tem perseguição, mas aquele que é fiel, aquele que passa pela tribulação, aquele que passa pela luta, aquele que passa pelo sofrimento, tem luta, tem tribulação, mas se ele permanece fiel, depois do sofrimento, depois do castigo, depois da dor, depois da crucificação, vem a vitória, vem a glória, irmão. Então, que você está aqui neste mundo como eu também estou, não estamos isentos de sofrimento, não estamos isentos de sermos decepcionados, não estamos isentos de acontecer nada de ruim com nós. Mas preste atenção, meu irmão, assim como Deus honrou a Jesus Cristo pela sua fidelidade, Deus, ele vai honrar você também. Deus vai honrar você também. Deus vai te colocar numa posição de glória. Deus vai te dar honra, meu irmão, porque Deus dá honra para aqueles que o honram. Tem luta, tem adversidade, passa pela
prova, crente, mas passa dando glória a Deus. Passa pela prova celebrando a sua vitória. Passa pela prova dizendo: o Senhor está comigo. Assim como o Senhor não abandonou Jesus daquela cruz, naquele tempo de sofrimento, Ele prometeu que também estaria comigo por todos os dias até a consumação dos séculos. E aprenda algo ainda, meu irmão: não existe vitória sem cruz. Não existe vitória sem cruz. Não existe glória sem cruz, crente. Você quer ter vitória? Você quer ter glória? Glória é vitória, meu irmão. Seja fiel como Jesus foi fiel. Jesus diz: as obras que eu fiz, vocês também vão fazer essas obras, e obras maiores ainda farão. E Jesus diz em João 17: a obra que eu fiz foi glorificar o nome do meu Pai aqui na terra. Pai, eu te glorifiquei aqui na terra, consumando a obra que o Senhor me confiou para fazer. Ele foi fiel até a morte, e morte e cruz. Em todo o tempo, comendo com os discípulos, ceia, fartura, Filho de Deus, fiel ao Senhor. Chegou o tempo da perseguição, continuou sendo fiel ao Pai. Chegou o tempo do sofrimento na cruz, continuou sendo fiel ao Pai. Em todo o tempo, querido, o Filho de Deus, ele permanece fiel, porque ele sabe, ele tem uma missão. E a nossa missão, queridos, é glorificar o nome do Pai que está no céu. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses capítulo 2, versículo 13. A Páscoa, querida, é muito mais do que ovinho de Páscoa, do que coelhinho, enfim. A Páscoa para mim, para você, meu irmão, Filho de Deus, é libertação, é vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Vamos ler até o versículo 15. Olha aqui, Colossenses 2, 13. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles naquela cruz. Preste atenção aqui, meu irmão. Na cruz de Jesus estava ali exposto o nosso passado, mas também estava ali exposto o nosso presente. O nosso passado, versículo 13. E vós outros que estáveis mortos, passado. Nós estávamos antes de Cristo mortos por causa das nossas transgressões. Mas o final do versículo diz: Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele vos deu vida, ou seja, tempo presente. Não está dizendo que Ele vos dará vida, não. O verbo aqui é tempo presente. No início é verbo de tempo passado. Estáveis, passado. Agora, presente. Vos deu vida juntamente com Ele. Você tem alguma dúvida que Jesus está vivo? Não. Nós não temos dúvida, sim ou não? Nós temos a plena convicção, porque a Bíblia diz que Ele está vivo, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E a Bíblia diz que Ele nos deu vida juntamente com Ele. Ei, querido, só tem vida de verdade quem está em Cristo Jesus. O que passa disso, entenda algo aqui, o que passa disso é uma sobrevida. Jesus, querido, não tem uma sobrevida para os seus filhos. Jesus tem para mim e para você vida abundante, vida de verdade. Algumas pessoas estão apenas sobrevivendo a este mundo. Alguns crentes, infelizmente, estão apenas sobrevivendo à fé cristã. Estão apenas sobrevivendo. Vou à igreja, não tenho obrigação. Vou à igreja ao domingo.
domingo, porque eu tenho que ir. Eu vou. Ei, querido, mas a vida é uma angústia, a vida é uma tristeza, a vida é aquela vida arrastada, pesada. Não desfruta da alegria, não desfruta da paz, não desfruta da comunhão com o Espírito Santo. Sobrevida. Acorda pela manhã na segunda-feira, ó vida, ó céus, eu queria matar quem inventou o emprego, quem inventou o trabalho. Eu queria, cansaço, dificuldade, aquela sobrevida arrastada. Não desfruta de uma alegria plena, não desfruta de uma paz que excede a todo o entendimento. Qualquer luta, qualquer adversidade faz com que ele caia, faz com que ela caia, que ela desanime na fé, que fique a vida arrastada, que tem pesado. Não, querido. Essa é uma realidade do passado. Não pode fazer parte da minha e da sua vida de jeito nenhum. Porque João 10:10, o texto é muito claro. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida. E vida abundante, querido. Vida plena, diz a palavra de Deus. Qual que é o presente? A Bíblia está dizendo aqui: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava nas suas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, a obra de Jesus, ela foi completa. Jesus não pegou apenas um pecado seu aqui, um outro pecado ali, e Jesus não falou assim: não, esse pecado aqui do João eu vou perdoar, esse pecado aqui do João, da Maria, do José, esse eu vou pregar na minha cruz. Não, esse pecado aqui do Joaquim eu vou pregar. Não, mas esse aqui não, esse aqui é cabeludo demais, esse aqui é muito, morre esse aqui, então não mostra de jeito. Não, esse aqui eu não quero perdoar, esse aqui eu quero. Não, que não foi assim não, irmão. Algumas pessoas parecem que vivem assim, sabe? Não conseguem se sentir livres por completo. Ainda fica carregando cargas do passado, peso do passado. Porque isso não é o que eu cometi no passado, pastor. Você nem imagina como foi. Eu matei, eu prostituí, eu roubei, eu adulterei, e não sei o quê, e Satanás todo dia fica me acusando. Satanás todo dia fica jogando essa pressão. Ei, você fala que você é filho, mas você lembra do seu passado? Você lembra o que você fez no passado? Agora você está aí falando que é crente, que está na igreja, e não sei o quê. Você fala que é crente, mas você assim, ei, querido, quantas vezes Satanás usa pessoas da nossa própria casa para jogar isso na nossa cara? Você não é crente? Por que você está duvidando? Você não é crente? Por que você está nessa tristeza? Você não é crente? Você não é crente? É Satanás jogando na minha e na sua cara. E pode descansar, querido, porque ele vai fazer isso a todo tempo. Mas a questão não é o que ele fala, nem é aquilo que ele usa as pessoas para falar, mas o que vai fazer a diferença é você saber o que Jesus falou ao seu respeito, o que Jesus determinou ao seu respeito, e o que você crê a respeito daquilo que Jesus falou ao seu respeito. Preste atenção, Jesus naquela cruz, ele já decretou: Pai, está consumado, o preço já foi pago. Então agora em Cristo Jesus, nós somos chamados de mais que vencedores. O decreto já foi feito, o preço já foi pago, a obra de Jesus foi uma obra completa. Ele diz: Pai, eu te glorifiquei aqui na terra, consumando a obra que o Senhor me confiou para fazer. Então, ou seja, irmão, Jesus, ele já concluiu tudo o que ele tinha para concluir. Ele já pagou o preço que ele tinha que ser pago. Ele já liberou a palavra de vitória sobre a minha vida, sobre a sua vida, e não apenas a palavra de vitória simplesmente. Ele foi além. Sobre todas as coisas, os meus filhos são mais do que vencedores. Então a coisa é o que Deus já falou, o que Ele já decretou, o que Ele já conquistou. Mas outra coisa para fazer a diferença tão grande na minha vida é você tomar posse dessa verdade. É você se apropriar e dizer: ainda que as circunstâncias digam não, ainda que Satanás possa usar pessoas para tentar me desmoralizar, para tentar me desanimar, para tentar me colocar para baixo, para tentar colocar em xeque a minha fé, eu tenho convicção do que realmente importa na minha vida não é o que dizem sobre mim, mas é o que Jesus já falou sobre mim. O que realmente importa é o preço que Ele já pagou por mim lá naquela cruz. E o preço que Ele pagou por mim lá naquela cruz diz que todos os meus pecados, todos, não foram alguns, todos, já foram cravados lá naquela cruz. E de todos eles eu já fui liberto. Ei, querido, não importa o pecado que você tenha cometido antes de Jesus. Antes de Jesus, a Bíblia está dizendo, antes mortos, mas agora em Cristo, vivificados juntamente com Ele. Pergunta é: você tem desfrutado da vida que Jesus conquistou por você na cruz do Calvário? Ou você é aquele que está apenas sobrevivendo, arrastando aquela latinha, aquela vida pesada,
consegue desfrutar da vida plena, não consegue desfrutar da alegria da salvação. Ei, querido, entenda com muito amor o que eu vou falar para você aqui, meu irmão. Estamos aqui entre irmãos. Mas entenda, querido, o que eu vou dizer para você, em nome de Jesus. Um filho de Deus, uma filha de Deus, que vive uma vida aquém da realidade da cruz, ele está desfazendo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Um filho de Deus que não consegue caminhar em fé, e por não conseguir caminhar em fé, ele está vivendo uma vida arrastando a latinha, aquela vida de reclamação, de murmuração, de desânimo, aquela vida, sabe, aquela vida para baixo, aquela vida que não condiz com o Filho de Deus. É como se ele estivesse olhando para a cruz de Jesus, dizendo assim: Jesus, eu não acredito na obra do Senhor na cruz. É como se ele estivesse cuspindo na cruz de Jesus, dizendo: eu não creio em nada disso. Porque se ele não toma posse, é porque ele não crê. Porque nós só podemos tomar posse da vitória se nós cremos na vitória. Se eu não consigo acreditar na vitória de Jesus na cruz do Calvário, sobre os principados, sobre os potestades, sobre os demônios, como eu vou viver a vida de mais do que vencedor? Como que eu vou celebrar a vitória que Ele me entregou gratuitamente pela graça dEle? Como? Se eu não consigo querer viver uma vida que agrada a Deus, se eu não consigo viver uma vida de fé, se eu não consigo viver uma vida de santidade, se a minha vida é marcada por angústia, decepção, frustração, desânimo, incredulidade, blasfêmia, reclamação, murmuração, essa vida não condiz com a vida de um filho de Deus, com a filha de Deus, não condiz. E se isso, irmão, faz parte da nossa vida, nós precisamos urgentemente pedir a Jesus perdão, porque o preço que Ele pagou foi alto demais, muito alto, gente, muito alto. E Ele entregou, querido, a vitória. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Pastor, o senhor está falando aí, é a minha vida. Eu sou crente há tanto tempo, estou na igreja há tanto tempo, mas vira e mexe a minha vida essa situação aí, desanimado, angustiado, pensa em desistir toda hora, frustração, nada dá certo. Eu até venho à igreja, mas eu estou sentindo que já até é uma obrigação, virou algo mecânico. Eu já não consigo mais desfrutar da alegria, da salvação, virou algo rotineiro na minha vida, esse negócio de igreja. Até vou, mas é rotineiro. Ei, querido, preste atenção. Não depende mais de Jesus, só depende de mim e de você. Porque o preço já foi pago, gente. O tetelestai já foi consumado. E nós, meus irmãos, não desvalorizemos a graça de Jesus. Que nós não barateemos a graça de Jesus. Que nós não viremos as costas, como Isaías diz, desprezando Jesus. Quando é que nós desprezamos Jesus? Quando nós dizemos: olha, a obra do Senhor na cruz, para mim não tem valor. Pode até não dizer isso, mas as atitudes dizem isso. Quando nós não amamos Jesus de todo o nosso coração, quando nós não devotamos a nossa vida a Ele em santidade, quando nós não temos a disposição de caminhar a segunda milha, quando alguém nos obriga a caminhar a segunda milha, quando nós não amamos o nosso próximo como Ele nos ama, nós estamos virando as costas para Jesus. Mas depois de Jesus sofrer tanto, querido, Jesus, Ele venceu o último inimigo a ser vencido. Para concluirmos, abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao 10.
sábado. Nosso amor já até leu esse texto aqui agora. No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-se-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Olha aqui, meus irmãos. Depois do sofrimento da sexta-feira, do sábado, chega o domingo da Páscoa, chega o dia da ressurreição. E ali estavam as mulheres, foram ao sepulcro, viram que a pedra estava removida, o sepulcro estava vazio. Elas viram ali a figura de dois anjos. E a Bíblia diz, querido, que elas, logo depois de receberem a mensagem da ressurreição de Jesus, elas se retiraram apressadamente dos sepulcros, tomadas de medo, mas ao mesmo tempo de grande alegria. Ou seja, um misto de medo, um misto de grande alegria. Mas agora o verso 9 vai dizer que Jesus, o próprio Senhor Jesus, foi ao encontro delas e disse para elas essa palavra gloriosa: salve. Ou seja, queridos irmãos, as mulheres, elas tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo. E agora, aquilo que era um misto de medo e alegria, já não existia mais o medo, apenas a alegria. Porque, meus irmãos, quando nós temos um encontro pessoal com Jesus Cristo, o medo, ele dá lugar à alegria, tem que dar lugar à alegria. Então, meus irmãos, quando aquelas mulheres, elas tiveram um encontro pessoal com Jesus, e viu que Jesus estava ali num corpo glorificado, naquele momento, querido, onde elas tiveram aquela experiência do encontro com Jesus, o medo, ele teve que dar lugar à alegria, teve que dar. A Bíblia diz, querido, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O crente, o Filho de Deus, ele recebe um espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez. Então, meus irmãos, quando nós temos um encontro pessoal com Jesus Cristo, aquelas mulheres estavam ali desesperadas. O desespero é o contrário da esperança. Mas quando elas tiveram um encontro com Jesus, o desespero também teve que dar lugar à esperança. O que antes era tristeza, porque o mestre, o Filho de Deus, estava morto, agora era tristeza, era choro. Quando elas tiveram o encontro com Jesus, a tristeza teve que dar lugar à alegria. Sabe por quê? Porque na ressurreição, meus irmãos, a morte, obrigatoriamente, ela teve que dar lugar à vida. Obrigatoriamente a morte não pôde resistir o poder
da vida. Porque Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vida. Vou dizer de novo, igreja: Deus não é Deus de morte, Deus é Deus de vida. Por isso, todo aquele que tem um encontro pessoal com Jesus, antes de Jesus estava o quê? Mortos em nossos delitos e pecados, mas agora em Jesus Cristo recebemos a vida eterna, porque em Jesus Cristo o último inimigo a ser vencido, a saber, a morte, ela tem que dar lugar à vida. Ela tem que dar lugar à vida. Por isso, querido, o sepulcro está vazio. E a primeira palavra que Jesus disse ao encontrar com aquelas mulheres é: salve. Salvação. Agora a salvação está disponível para todos, porque o preço eu já paguei lá na cruz do Calvário. Jesus não deu nenhuma outra palavra, mas a primeira palavra para elas foi: salve. Ou seja, agora a salvação já é uma realidade presente. A salvação estava diante delas, porque Jesus ressuscitou. O Cordeiro de Deus havia ressuscitado. E essa mensagem, ela deveria ser passada de geração em geração, como foi a orientação para Deus lá no Êxodo. Celebre a Páscoa como um estatuto perpétuo, de geração em geração. A mensagem da ressurreição também, ela deveria ser passada de geração em geração. Mas Satanás, ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira. Olha o que a Bíblia continua dizendo, versículo 11 até o 15. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem. Vieram de noite os discípulos, seus discípulos, e os roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Olha a mentira de Satanás para tentar fazer com que a mensagem da ressurreição não fosse divulgada, não fosse propagada. E Satanás, querido, ainda hoje, ele continua agindo com essa mentira. Como, pastor? Não sei se você sabe, mas existe uma lenda que quando lá no sepulcro de Jesus existe uma lenda que foi visto um coelho. O coelho, ele reproduz muito. O coelho representa também fertilidade. Depois associaram o coelho com o ovo, porque o ovo também normalmente tem muitos ovos. Hoje Satanás, querido, ele tenta ainda desviar a atenção das pessoas, fazendo com que a Páscoa é símbolo de chocolate, de coelhinho da Páscoa, de ovo da Páscoa. Ei, querido, mas nós que estamos em Cristo sabemos que a Páscoa não tem nada relacionado com nada disso. Conselho para você, pai e mãe que aqui está me ouvindo. Pastor, tem problema eu dar ovo de Páscoa para meu filho, para minha filha? Ei, querido, preste atenção. Não tem problema. Fique tranquilo com relação a isso. Mas desde que você ensine para ele e para ela que aquilo ali não tem nada a ver com a Páscoa. Desde que você ensine para o seu filho e para a sua filha que Jesus, ele é o Cordeiro Pascual. E a Páscoa, nós celebramos a Páscoa porque nós celebramos a nossa libertação do Egito. Qual foi a ordem de Jesus, de Deus, lá no Egito? Celebrem a festa da Páscoa como um estatuto perpétuo por todas as suas gerações. Ei, irmão, muitas e muitas e muitas e muitas gerações se passaram depois lá do Egito.
nós estamos agora na nossa geração. E o Senhor espera que eu e você, como filho, como filha, como pai, viu pai? Como mãe, viu mãe? Ensinemos para os nossos filhos. Páscoa não tem nada a ver com coelhinho. Não tem nada a ver com ovo de Páscoa. Páscoa tem a ver com um alto preço que Jesus pagou pela sua libertação também, meu filho e minha filha, lá na cruz do Calvário. E porque Ele pagou esse preço por mim, por você, pagou esse preço pela nossa família, porque a Páscoa deveria ser celebrada na família, porque Jesus pagou o preço pela nossa família. Nós não temos mais agora medo da morte, porque agora nós temos a vida eterna em Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Então vamos celebrá-lo perpetuamente, até o grande e glorioso dia, onde o Cordeiro de Deus aparecerá nas nuvens e nos buscará, e estaremos com Ele para todo o sempre, por toda a eternidade, celebrando o Cordeiro de Deus para todo sempre, porque Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Então celebre, querido, celebre a vida, celebre a vida, celebre a vida, celebre Jesus, celebre a Páscoa, meu irmão. Não deixe a mensagem da Páscoa morrer na sua casa, não deixe a mensagem da Páscoa morrer na sua família. A direção de Deus era uma: celebre de geração em geração. Seja fiel na sua geração, para que a sua futura geração também passe para outra geração. Passe para outra geração. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por causa do preço que Ele pagou por nós, é que nós estamos aqui hoje como igreja, celebrando a vida, tendo a certeza da salvação, da alegria eterna, podendo desfrutar de tudo que Ele conquistou por nós naquela cruz. Só os filhos de Deus têm este privilégio. Quem aqui é filho de Deus, pode aplaudir mesmo a Ele aí, porque nós somos filhos. Ele nos resgatou com alto preço. Fica de pé no seu lugar, meu irmão. Fica de pé no seu lugar. Vamos celebrar a Senhor Jesus com uma canção, querido, que marca a nossa vitória. A vitória que Jesus nos deu lá na cruz do Calvário. Enquanto os irmãos estão se aproximando, vá comigo em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, abra sua Bíblia. Apocalipse 1, versículo 12. Apocalipse 1, versículo 12 até o 18. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, que veste com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo. Deus é Deus de vida e não de morte. Deus é Deus de vida e não de morte. Ele conquistou a vida eterna, querido, para todo aquele que nele crê. A Bíblia diz: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é essa, diz a palavra de Deus: conheçamos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo,
atenção na pergunta que eu estou te fazendo. Você conhece Jesus? Porque conhecer Jesus fala de ter relacionamento com Jesus. Conhecer Jesus fala de ter intimidade com Jesus. Conhecer Jesus fala de ter relacionamento, comunhão com Ele. Você conhece Jesus? Ou você apenas conhece a história de Jesus? O mundo conhece a história de Jesus, mas isso não vai fazer diferença nenhuma. O mundo sabe do antes e depois de Jesus. Só conhecer a história, querido, não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é conhecer Jesus. E para conhecer Jesus, você precisa deixar Jesus fazer parte da sua história. Pastor, eu só conheço a história de Jesus. Ei, querido. Ele quer fazer parte da sua história. Porque ao fazer parte da sua história, Ele te chama para um relacionamento de comunhão, de intimidade, de te carregar no colo e dizer: filho amado, filha amada, eu te amo. Eu te amo. A maior prova de amor, querido. A palavra do Senhor diz que quando Jesus fosse levantado naquela cruz, Ele atrairia muitos até Ele. Jesus, Ele continua, querido, com os braços abertos. Ele não está mais crucificado naquela cruz, a cruz está vazia. Mas Ele continua com seus braços abertos. Porque Ele continua com a grande expectativa. Todo aquele que ainda não o tem como seu Senhor e Salvador, corra para os braços do Pai e desfrute também dessa paz que excede a todo entendimento, dessa alegria indizível, da certeza da salvação eterna. Você conhece Jesus e tem como seu Senhor e seu Salvador? Feche os seus olhos, vamos fazer dessa canção a nossa oração. Logo em seguida eu quero orar com você.